Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versos 13 e 14. Bom dia, bem-vindos à Sintonia do Dia, a tua conexão diária com Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o novo começo. Sim, o começo que encontramos em Cristo, especialmente no início de um novo ano, não é? O que você tem feito com o seu passado? Hoje eu quero te perguntar. Você tem deixado para trás os erros e as falhas ou você vive preso a eles? Vamos refletir um pouco sobre como podemos nos libertar desse peso do passado e avançar com confiança para esse futuro que Deus preparou para nós, abraçando uma vida de santidade. Sim, o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, no capítulo 3, ele nos dá uma chave importantíssima para o novo começo. É ou não é? Agora nós estamos findando o ano de 2024, e estamos nos preparando emocionalmente para entrarmos no ano de 2025. E como é importante compreendermos essa verdade aqui que Paulo está tentando nos ensinar. Ele está falando assim: esquece o que ficou para trás e avança. Mas ele não está falando aqui no sentido de um esquecimento literal, não, porque a gente vai lembrar das coisas, nós temos memória. Mas ele está falando aqui de uma decisão de deixar o passado onde essas memórias pertencem, é ou não é? Paulo antes era um perseguidor dos cristãos, vivia uma vida cheia de pecado, de orgulho, até que ele foi tocado pela mão de Deus de uma forma profunda, né? E ele então agora sabia que ele poderia seguir à frente, porque o Senhor Jesus permitia a ele, a graça de Cristo permitia que Paulo prosseguisse adiante, não é? Sem remorso, sim. Em Cristo, ele compreendeu o que é perdão. Em Cristo, ele recebeu o perdão. E isso motivou ele a avançar para o futuro que Deus tinha preparado para ele. Paulo abraça uma vida de santidade, uma vida de propósito. Como é importante isso? Como é importante olharmos para trás, para esse ano de 2024, reconhecermos os momentos em que vivemos intencionalmente e com propósito, e fazermos as pazes com aqueles momentos que infelizmente tomamos decisões erradas. Então olharmos para 2025 com olhos de esperança, é ou não é? Olhos de esperança, e tomarmos uma decisão de prosseguirmos adiante, porque Deus tem um propósito para 2025, amém? Muitas vezes nós vivemos de uma forma parecida com a forma que o apóstolo Paulo, ele viveu. Ele teve consciência dos erros dele, sim, ele sabia que ele errou, que o que ele fez foi errado em perseguir e matar cristãos, não é? E ele, na verdade, toma uma decisão de mudar de vida muitas vezes, né? Se não nos cuidarmos, nós vamos ter consciência dos momentos em que erramos, certo? Mas vamos olhar para eles com remorso, sem tomarmos uma decisão de não fazer mais, de não cometer mais esses erros, de não tomar mais essas decisões erradas. E essa não é a proposta do Senhor Jesus Cristo. Ele não quer que a gente viva com remorso diário, presos no passado. Jesus morreu para nos dar um recomeço, né? Para que a gente não ficasse remoendo os erros do passado, mas que através do perdão dele, né, nós pudéssemos então entrar nessa nova oportunidade a cada novo dia. Eu quero que você pense aqui no exemplo de Pedro, que também experimentou esse perdão de Cristo. Depois dele ter negado o Senhor 3 vezes, né, após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece para ele. E naquele diálogo amoroso, o Senhor Jesus restaura Pedro, falando com ele e fazendo 3 perguntas para ele. Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus pergunta a mesma coisa para ele. Não é? Cá entre nós, Pedro poderia ter ficado preso ao remorso, vivendo com aquela culpa e com aquela vergonha de ter negado Jesus. Mas ao invés disso, ele foi restaurado por Cristo e ele recebe então esse novo chamado, o chamado de apacentar as ovelhas de Jesus. Que coisa linda! Jesus não apenas o perdoou, mas o usou para algo grandioso, liderar a igreja. Que coisa fantástica, não é? Assim como Pedro, nós também precisamos ser convictos dos nossos erros.
Isso é muito importante, ter consciência dos momentos em que erramos, dos momentos em que as nossas decisões não foram as melhores. Precisamos reconhecer as nossas falhas diante de Deus e, em seguida, entregar tudo isso a Ele. Sim, quando nós o fazemos, Ele nos perdoa, nos dá esse recomeço, esse novo começo, onde não há mais lugar para remorso. Jesus morreu para que não precisássemos carregar o peso da culpa o tempo todo, certo? Então a pergunta aqui é: o que fazemos então com esse novo começo? Como fazemos para entrarmos nesse novo começo? Sim, porque é um desafio deixar para trás o que ficou no passado e abraçar uma vida em santidade. É um desafio, sim, mas é uma maneira de honrarmos ao Senhor Jesus. Ele pagou um preço alto para proporcionar para nós esse novo começo. O perdão de Deus não é só para limpar a nossa consciência, mas é para nos transformar. É ou não é? A vida cristã não é sobre continuar vivendo com o peso do erro e do pecado, mas é sobre caminhar agora em direção à santidade. A vida que Deus deseja para nós, a vida que Ele preparou para nós. Não é? Jesus, ele mostra isso para Pedro. Naquele dia tão importante, ele fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, te fiz para algo grande. Pedro, recomece, certo? Então, nesse novo ano, faça um exercício de deixar para trás tudo que tem te prendido no passado. É a tua decisão. Se você tem vivido de remorso, saiba que Cristo te oferece um perdão completo. É muito importante entendermos isso. Não deixe que o peso dos seus erros ou as falhas anteriores te impeçam de viver o presente e o futuro que Deus tem para você. Hoje eu quero te lembrar disso, certo? A cada novo dia, Deus te dá uma oportunidade de recomeço. E como Paulo nos ensina, nós devemos prosseguir para o alvo. Não com um fardo de culpa, mas com um coração cheio da graça que nos foi dada. Assim prosseguimos para o alvo, assim avançamos. Jesus nos chama a viver uma vida transformada, uma vida de santidade, uma vida de renovação. Não é apenas sobre deixar o pecado para trás, mas é sobre abraçar essa nova vida em Cristo, com alegria, com gratidão, andando nos passos dele. Que coisa extraordinária! Eu quero que você pense nisso. Pense nisso. Nesse findar de ano e começo de um novo ano, pense, como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Cristo não nos chamou para vivermos em condenação, mas para caminharmos em santidade e liberdade. O remorso não faz parte da nossa caminhada com o Senhor. Então resolva as pendências, peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar, para te fortalecer, para iluminar a sua mente, né? Que a humildade enche o teu coração, porque a palavra do Senhor diz que Ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Que coisa linda! Faça hoje uma oração pedindo a Deus que te liberte de todo o remorso, para que Ele te ajude a viver então com a convicção de que em Cristo você tem um novo começo. Sim, nunca é tarde. Quando estamos em Cristo Jesus, entregue a Ele aquilo que está te prendendo. O que está te prendendo? É uma falta de perdão? É uma mentira que falaram acerca de ti? É uma perda muito grande que você teve nesse ano? O que foi? É um sonho que não foi realizado? Uma traição que está difícil de superar? Não sei o que você está enfrentando, mas hoje eu venho te dizer: abrace a vida em santidade e começa a partir disso, da nossa consciência, do nosso coração. Deixe para trás aquilo que não honra a Deus e se dispõe a viver de uma forma que Ele seja glorificado em tudo que você faz. Que coisa linda! Lembre-se, Jesus não morreu para que você vivesse em remorso, mas para que você vivesse em liberdade e em constante renovação. Amém? Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças por esses últimos dias desse ano, Senhor, e te pedimos: ajuda-nos, Pai, a criarmos expectativas boas acerca de 2025, sabendo que
Graças a Ti, não precisamos viver debaixo de remorso, presos em pecados, presos na falta de perdão e nos problemas que enfrentamos nesse ano. Eu oro em nome de Jesus que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Teu favor nos ajude a entrar o ano de 2025 abençoados em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar, comentar e curtir esse vídeo para que outras pessoas sejam também abençoadas.